Irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui nessa noite. Eu gostaria de falar aqui um pouco sobre como vencer o medo. O medo nos impede de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é uma herança que Jesus liberou para todos nós. O Espírito Santo é a maior herança, é o penhor da herança. Então imagine que existe uma herança muito grande, reservada para os filhos de Deus, e Jesus ele pega o melhor dessa herança e já nos dá antecipadamente. O Espírito Santo é o melhor de toda a herança. Um dia nós vamos chegar nas mansões celestiais e vamos andar em ruas de ouro e vamos falar que maravilha dessa herança, mas não chega nem aos pés da herança que eu já recebi na terra. Qual é ela? O Espírito Santo. É a garantia da herança. A garantia que nós vamos passear em ruas de ouro. Aleluia. A garantia que nós teremos um corpo perfeito e glorificado. É o Espírito Santo. Sem Ele, meu irmão, ninguém vai chegar lá. Mas por que muitas pessoas não recebem o Espírito Santo? Não recebem por causa do medo. O medo, irmão, ele opera, vamos dizer assim, o espírito do medo. Porque o medo natural, Deus já colocou em nós. Todos nós temos o medo que é produzido na amígdala cerebral, que é responsável pela nossa sobrevivência, ou talvez quando nós detectamos um perigo. Quando você vê algo perigoso, aciona-se o medo na amígdala cerebral. Esse medo é natural. Isso é um medo que faz... Eu tenho autoridade para pedir meu pai para enviar legiões, um exército de anjos, acabar com toda essa palhaçada aqui, mas não. Jesus se entregou como oferta. Enquanto os discípulos estavam com medo, pensando, espera aí, vamos edificar altar, vamos aqui agora, vamos juntar com Cristo, vamos fortalecer aqui. O divino chegou para nos proteger. O divino chegou e frustrou todo mundo, dizendo, não vou proteger ninguém, mas vou ensinar vocês uma coisa muito poderosa. O que é o Evangelho? O Evangelho não é para proteger ninguém, mas é para expor. Para expor. Sabe por quê, irmãos? Deus nunca trabalhou com improviso. Deus trabalha com coisas provisórias. Diga assim, coisas provisórias, que não são improviso. Diga assim, Deus não gosta de improviso. Qual a diferença de provisório para improviso? Concentra no que eu vou dizer aqui. São grandes lições para mudar a sua vida. Uma criança é o estado provisório de um adulto. Quem já foi criança aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão para mim ver. Você já foi criança. Provisoriamente você foi uma criança. Então uma criança é um estado provisório de um adulto. Qual é o objetivo? Ser o quê? Um adulto. Então quando eu sou criança eu estou num estado provisório. E o adulto? O adulto chegou no ponto final dele? Não, porque o adulto precisa se tornar maduro. Está cheio de adulto aí, irmãos, com cabeça de adolescente. O corpo é 90 quilos, 80 quilos, mas a cabeça, 8 anos de idade. O estado de um adulto é um estado provisório de um homem e uma mulher maduros. Quem pode dizer amém? Então o nosso alvo não é ser adulto, mas é ser maduro. É isso que Jesus ele veio fazer com a nossa fé. Ele veio tirar a gente de um berçário religioso, aonde a gente fica no gugu dadá, dependendo de proteção e de babá espiritual, para nos tornar homens e mulheres adultos e maduros. Paulo quantas vezes falou assim, gente, até quando tem que dar o leite para vocês? Isso é coisa de bebê. Eu quero dar uma comida mais sólida para vocês. Eu quero ensinar coisas mais profundas para você. Não é isso que esse homem fez com o profeta? Sai desse templo e eu vou levar você para um lugar perigoso. Um rio
que é profundo e que tem correntezas. Aleluia. É por isso que Jesus, irmãos, ele dava uma aula prática para os discípulos e falava assim: ó, eu vou ali orar, vocês pegam o barco e atravessam esse mar para o outro lado. E Jesus falava assim: ei, vento, dá uma soprada lá e agita esse negócio para me treinar esses meninos. Mar, dá uma agitada nesse barco aí. E os discípulos estão lá vai morrer hoje, lá vai morrer o vento e o mar. E Jesus do monte orando e falando: é isso aí, vento, é isso aí, mar, vai lá, capricha. Porque Jesus não veio trazer proteção para ninguém. Ele veio nos ensinar a ser homens e mulheres de verdade, que não tem medo, que tem um espírito de ousadia. Por isso, irmãos, escute uma coisa, aprenda isso. Na nossa vida nós vamos passar por fases e estados provisórios, mas não é um improviso. Existem fases da sua vida provisórias. Uma semente, quero fazer uma pergunta para ver se você está ligadão aqui. Uma semente é o que de uma planta? Um estado provisório. A semente não vai continuar sendo uma semente o resto da vida. Ela é uma semente por enquanto, daqui a pouco ela morre, seca, cresce e vira uma árvore. Então o estado provisório de uma semente é ser uma semente até que ela se torne uma árvore. O estado provisório de uma árvore, aliás, o estado provisório de um fruto é uma planta. E o estado provisório de uma semente é um fruto. E aí vai o ciclo. Estados provisórios, fases que nós vamos passando. Mas diga assim, irmão, é apenas provisório. Sabe o que é o problema da igreja? A gente ouviu falar de coisas provisórias de 10 anos atrás, e até hoje a gente quer ficar nelas. Tem coisa que já passou, meu irmão, minha irmã, já foi desabilitada. Ei, a glória descia sobre o templo, a antiga aliança, estado provisório. Jesus veio, derramou o Espírito Santo e falou: vocês agora são o templo do Espírito Santo. Estado atual, eu sou o templo. Estado provisório, isso aqui recebe o Espírito Santo. Estado atual, eu recebo o Espírito Santo. Quem pode levantar a mão? Quem é templo? Quem é templo? Quem é templo? Irmãos, e Paulo ficava indignado, é só ler Gálatas, quando ele via a igreja querendo voltar para o estado provisório do passado. Gente, nós estamos na nova aliança, na graça, vocês querem voltar para a lei? Isso já foi desligado. Aleluia. Porque o Espírito quer nos levar para um lugar mais profundo, avante. Diga assim, avante. Diga assim, tem que ir avante. Aleluia. Toda vez, irmãos, escute o que eu vou dizer aqui. Grave o que eu vou dizer aqui, ó. Aperta REC na sua cabeça. REC. Toda vez que eu pego um estado provisório da minha vida, que é uma fase, são ferramentas para aquele tempo. Por exemplo, a funda de Davi, ela funcionaria na mão de Moisés? A funda que Davi matou o gigante? Funcionaria na mão de Moisés? Sim ou não? Porque era o quê? Um estado provisório para Davi. E o cajado da mão de Moisés que abriu o mar vermelho? Funcionaria na mão de Sansão? Porque era um estado provisório. Nós vemos na Bíblia sempre isso. Agora, quando eu pego algo, olha só, irmão. A Bíblia fala que uma vez Deus permitiu serpentes venenosas picar o povo de Israel no deserto, que o povo estava rebelde, idolatrando. Deus liberou a serpente, pica esse povo lá. Moisés foi orar, falou: Deus, a serpente está matando o povo, livra, perdoa esse povo de dura serviço. Deus falou assim: Moisés, provisoriamente, faça uma serpente de bronze, pendure ela em uma haste de bronze e coloque. Todo aquele que olhar para ela vai ser curado. Foram curados, sim ou não? Mas a Bíblia fala, irmãos, que aquela serpente de bronze não está funcionando mais. Sabe o que eles fizeram? Pegaram a serpente de bronze e colocaram num altar. Essa aqui foi a serpente de bronze que curou o povo de Israel no deserto. E eles estavam idolatrando, porque ela não funcionava mais, era provisório. Toda vez que o povo de Israel, irmãos,
não tinha mais a glória de Deus, eles começavam a improvisar. O que é improvisar? Pegar uma coisa que foi provisória, que não funciona mais, e fixar ela, dizer, gente, é isso aqui. Por exemplo, Moisés subiu no altar, o rosto dele começou a brilhar como o sol. Ele desceu, ninguém conseguiu olhar para ele. Ele teve que colocar um véu. Mas a Bíblia fala que foi passando os dias, a glória foi desaparecendo. E Moisés chegava assim, olhava, mas cadê a glória? Está sumindo. E o pessoal vai parar de me respeitar. Deixa eu colocar esse véu aqui. Ele estava com um véu na face, mas não tinha mais glória. Todo mundo achando que tinha, mas tinha um véu na face. Mas a glória tinha acabado. Porque foi provisório. Aí Paulo escreve e fala assim, gente, Moisés recebeu a glória, que o rosto dele resplandecia, tinha um véu que tampava. Aquela glória foi-se embora. Hoje nós estamos na nova aliança da graça. A glória de Deus é muito mais poderosa do que a que Moisés recebeu, só que tem um detalhe, ela não é provisória. Ela veio para ficar. Ela não vai desaparecer na nossa face. Paulo falou isso aos Coríntios, irmãos. Ele está dizendo, gente, a única coisa que não é provisória se chama Espírito Santo, porque Ele é eterno. Você já pode receber Ele agora, o resto passa, tudo é provisório. Mas irmãos, escute o que eu vou dizer, que profeticamente estamos abrindo mão de algo que é eterno, que é o Espírito Santo, para pegar algo provisório e fixar na nossa vida, e se torna um improviso. A gente vive de improviso. Sabe por que ultimamente a gente vê nas igrejas, irmãos, o esforço para encher uma igreja, tendo que fazer uma campanha, tendo que jogar sal grosso no chão para o povo passar descalço, tendo que ungir vassoura e compra aqui a vassoura ungida. Sabe por que tudo isso? Porque estão improvisando, não tem mais o Espírito Santo, eles não têm mais a glória de Deus e precisam improvisar. Os pastores precisam colocar cabeça, talite, e falar, eu estava no monte, agora eu ando descalço. Estão pegando coisa do passado para viver de improviso. Por quê? Porque não tem um Espírito Santo que é eterno. Aleluia. Irmãos, e nós não dependemos de parafernália alguma. Nós não dependemos de estilo de roupa. Nós não dependemos de quebá, de talite. Não dependemos de nada. Porque nós já temos o que é eterno. O que é fixo em nossa vida é o Espírito Santo, que nos escolheu para habitar em mim e você. Aleluia. Uma pessoa com medo, escuta, um medroso e covarde, vive de improviso, porque ele tem medo de aderir ao novo, ele tem medo de entrar no rio. Então ele fica com o que já é garantido na vida dele, na vida dela. Isso aqui eu já tenho meu jeitinho, é o Salmo 91, eu abro lá na cabeceira da minha cama, e todo dia eu faço o meu devocional, Salmo 91, e vou continuar assim, viu? Vive improvisando. Toda vez, irmãos, que a gente vive depende de coisas, improvisos, coisas que passou na nossa vida por um tempo, e é para a gente largar, nós estamos vivendo uma vida de improviso. Não é isso que Deus quer. Uma criança, ela precisa de proteção. Imagina uma criança, você tem uma criança, tem uma casa com uma piscina. Seria bom, né, irmãos, uma casa com piscina? Sim ou não? Às vezes não, né? Vai chegar um monte de penetra lá, deixa eu nadar aí também, né? Tem piscina lá. Mas você, imagina você com uma piscina e uma criança, um bebezinho que está engatinhando. Fala para mim, se você tem um mínimo de decência, você vai pensar o quê? Você vai somar uma coisa com outra e vai pensar o quê? Eu tenho uma criança que não sabe de nada e tem uma piscina ali funda. O que você vai deduzir? Pode acontecer o quê? Uma hora essa criança... afogar. Já vi vários vídeos na internet assim, a criança caiu lá dentro, na hora que viu já estava morta. Então o que o pai e a mãe faz? Se você tem uma casa com a piscina, conecta comigo aqui, irmão. Tem uma casa com piscina e tem uma criança, um bebezinho. Você tem dinheiro, o que você iria fazer para proteger aquela criança? Proteção.
Coloca uma lona lá, coloca uma câmera, um cercadozinho, amém, irmão? Porque ela ainda é uma criança. Agora imagine essa criança, ela está morando num apartamento, 10º andar. Você mora num apartamento, tem uma janela para você ver, uma vista maravilhosa, mas tem uma escada, aliás, tem um banco, que se a criança subir, vai debruçar naquela janela. O que pode acontecer? Então tem que comprar o que? Colocar na janela? Proteção, grade, elementos protetivos, que é uma criança. Criança precisa de elemento protetivo, para que não aconteça o mal. Agora essa criança cresceu, irmão. Se tornou um adolescente, um jovem, se tornar um adulto. O que nós temos que fazer para essa criança não depender mais de elementos protetivos? No caso da piscina, arrancar a cerca, o irmão falou aqui, arrancar a cerca. Mas a criança não sabe nadar, como é que nós vamos fazer agora? Colocar uma boia. A criança cresceu, coloca uma boia para ela aprender a nadar na boia. Mas você já imaginou um adulto colocando uma boia no braço? Vamos para a praia? Vamos para a praia. Cheguei na praia lá, trouxe minha boia, bem. Imagina, 2 boionas assim, rosa, bem pink assim, pá, vamos para a praia. Imagina. Aí ele chega lá e só molha o pé assim e fala, não, eu tenho medo de entrar. O que você acha que faltou na vida desse adulto? O que você acha que faltou? Quando ele era criança, estava certo. A mãe comprou boia, colocou lona, colocou cercado, está certo, não está? Mas o adulto, a criança foi crescendo. E o que os pais não fizeram? Não ensinou a nadar. Qual que é o meio mais protetivo para uma criança nesse estado? É ensinar ela a nadar. Diga assim, eu não preciso de proteção. O que eu preciso é de segurança. Como que nós damos segurança para uma criança dessa? Ensinando ela a nadar. Aleluia. Dá uma glória a Deus para me ver que você está acordado, irmão. Então, para que eu aprenda a nadar, meu irmão, daqui a pouco eu quero ver vocês orando em línguas aí. Para que eu aprenda a nadar, abrindo parênteses, para que eu aprenda a nadar no rio do Espírito, eu preciso arrancar as boias, os meios protetivos físicos que eu venerava e achava que me protegia. Eu preciso estar despido de tudo isso. Para quê? Para agora eu olhar e falar assim, os meus pés não alcançam aqui mais. Como o profeta falou, os meus pés não estão dando mais aqui, a água está batendo aqui em cima, daqui para frente, e o homem vai, meu filho, vai, mas agora o meu pé não chega mais no chão, eu perdi a proteção. Você vai ter que nadar, você vai ter que mergulhar, porque você vai ter que chegar do outro lado. Aleluia. Quem está deixando o Espírito Santo falar aqui? Quem está deixando o Espírito Santo? Tem gente, irmão, que até hoje depende de alguém para orar por ele. Fulano, ora por mim aí. Tem gente que até hoje, irmão, depende do louvor chegar aqui em cima e fazer um louvor perfeito para falar, hoje eu senti a presença de Deus. Tem gente, irmão, que depende talvez de luz, depende de telão, depende de outras coisas, depende de vela acesa. Não, meu irmão, nós vamos jogar tudo isso fora, porque nós vamos mergulhar no rio do Espírito. Aleluia! E ali você não tem nada para te proteger, mas só ficou a segurança de que você sabe nadar. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão aí, adore, adore. Não é o tanto que você tem do Espírito Santo, mas é o tanto que você se entrega, é o tanto que você se lança. Você vai querer só molhar o pé, molhar a canela, molhar o joelho, ou vai querer mergulhar na presença dele? Mergulha agora! Minha sede, lava o meu interior. eu quero fluir Em tuas águas, eu quero. beber da tua fonte. Adore um pouquinho, adore, vai. Fonte de águas vivas. Oh, xalabe, cantar, calabaga. Deus usa, irmãos. Deus usa pessoas audaciosas. Covardes, Deus manda ir para casa. Vai assistir televisão em casa.
Quando Deus foi libertar o povo de Israel dos filisteus, dos midianitas, Deus procurou lá em Israel alguém que ele pudesse usar, e ele achou um homem chamado Gideão, um jovem. Sabe por quê? Os midianitas chegavam e na colheita que o povo de Israel fazia, eles chegavam e saqueavam tudo. E aí, quanto de grãos você escolheu aí de trigo? Passa tudo para nós. E levava tudo embora. Gideão falou assim: o meu eles não vai levar não. Está levando de todo mundo, mas o meu não vai levar. Sabe o que Gideão pensou? Engraçado, eles estão levando o nosso trigo. Eles vêm aqui na eira e levam todo o nosso trigo, mas ninguém mexe com uva e com vinho aqui. Então o lagar está abandonado. O lugar de pisar uva e fazer vinho está abandonado. Ele começou a pegar o trigo e levar para o lagar. Ele moía o trigo no lagar. Ninguém estava nem imaginando, porque não tinha mais uva, não tinha mais vinha, ninguém fazia vinho. Era o tempo de crise. Mas aquele jovem estava fora da casinha, porque não tinha medo. Deus desce lá e fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia! Você é cabra macho de verdade. Você não é uma pessoa previsível, você é imprevisível. Aleluia! Enquanto todo mundo está ali, irmãos, fazendo o que é provisório e improvisando, aquele menino falou: eu vou fazer tudo diferente. E Deus escolheu ele para liderar um exército de Israel, que só foram 300 soldados. Deus falou assim: só vai gente de coragem, medrosos manda para cá. Só sobrou 300. De 32 mil só sobrou 300. E com os 300 Deus libertou a nação de Israel. Porque Deus precisa de um homem, de uma mulher corajosa, corajoso, que não está preso em boias dessa vida. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Antes da fundação, isso aqui é muito profético. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha colocado um dom em você. Antes da sua mãe, seu pai pensar em ter você, Deus já tinha criado você no coração e falou assim: esse daqui vai fazer isso, essa daqui vai fazer isso. Existe um dom em você antes da fundação do mundo. Mas o espírito do medo quer sufocar você e impedir você, e o inferno tem medo de você descobrir isso. Por isso que o diabo quer que você viva improvisando. Jesus estava no deserto, estou concluindo, 40 dias sem comer. O diabo chegou lá, irmãos, para tentar Jesus, e viu que Jesus estava vulnerável, desprotegido, sem nada para proteger ele, só ele. Diz a Bíblia que ele estava no meio de bestas feras. Durante a noite Jesus via barulho e ruivos de lobos, de feras selvagens, que passava perto dele, e ele sozinho, sem proteção, sem uma arma, sem nada. Não tinha comida, talvez ele podia ter medo de morrer, mas ele não estava nem aí, ele sabia que ele estava no plano do Pai. Estava, diga assim, desprotegido. Mas ele tinha a coisa mais importante ali, irmão. Deixa eu ver se alguém descobre. Quem levou Jesus para o deserto? Quem levou? Então fala o nome dele aí: Espírito Santo. Ele não tinha parafernália nenhuma no deserto para proteger ele, mas ele tinha o Espírito Santo. O diabo chega e quer colocar uma dúvida nele. Se tu és o Filho de Deus, querendo colocar dúvida, transforma a pedra em pão, senão você vai morrer de fome. Se protege, se cuida. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Levanta a sua mão e adora a Ele. Deus usa tipos de homens assim, mulheres assim, meu irmão, que não fica só vivendo debaixo do medo, obedecendo o medo, dizendo não, não vai não, fica aqui improvisando, improvisa. Os cultos dessa igreja a partir de agora não serão improvisados, porque nós vamos entregar nossa vida ao Espírito Santo e vamos adentrar rio afora, para que as correntes nos levem. E eu concluo dizendo aqui, irmãos,
Aquele profeta Ezequiel, ele foi tirado do altar do divino e foi levado para os braços do Pai no outro lado do rio. Foi isso que Jesus fez, a transição. Todo mundo falava, chamava Deus de Deus, Deus é Jeová, Senhor Jeová, Deus, Deus. Jesus chegou e começou a falar, meu Pai. Como que você fala que você é filho dele? Que intimidade é essa que você demonstra ter com Deus, chamando ele de Pai? Você está dizendo que você é filho de Deus? Ele disse, sim, você está dizendo. Que absurdo. Escute, irmão. A cruz, sabe o que é a cruz? É exatamente essa ponte, quando nós saímos da antiga aliança, dessa escravização religiosa ao divino, ao Deus divino. Nós saímos na cruz e atravessamos para sermos filhos de um Pai. Não, você não pegou essa parte. Você não pegou. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me segue. Sabe o que é a cruz, irmão? Vou dizer mais uma vez para todo mundo pegar lá atrás. Todo mundo, concentra aqui, ó. A cruz é eu abandonar aquela visão velha de um Deus da religiosidade, um Deus que vai me punir, um Deus que vai me destruir, para agora ter uma visão, uma mentalidade de filho, de um Pai que me ama. Jesus estava na cruz, irmãos, e ele disse assim, ele bradou e disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Diga assim, irmãos, Deus desamparou Jesus. Diga assim, o divino desamparou Jesus. Olha que interessante, passou poucos minutos. Jesus falou assim, ó, Pai, a ti entrego o meu espírito. Pastor, não entendi isso aí. Então concentra. Concentra. Essa aqui é a chave da mensagem. Jesus, como filho, foi desamparado pelo Deus divino do altar. Deus meu, por que me desamparaste? Morreu o Antigo Testamento, Velha Aliança, entrou o Novo, transição, cruz. Pai, a ti entrego o meu espírito. Só quem entendeu, levanta a mão e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Ele nos tirou do altar feito de mãos humanas e nos levou para um rio que nos leva aos braços do Pai. Aleluia. É, meu irmão. O divino desamparou, mas o Pai recebeu. O Pai abraçou. Sabe esse Deus que você conheceu, tradicional, que o mundo te ensinou, que a gente tem medo dele? Diga tchau para ele aqui hoje, porque você vai agora se lançar nos braços do Pai. Aleluia.